Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Quantos estão desejosos por ouvir a voz do Senhor? Diga amém. Aleluia. Então eu quero convidar você agora a estender as suas mãos para cá. E no nome de Jesus, eu queria que você pudesse orar pela minha vida, para que eu seja esse instrumento do Senhor, que nessa tarde, início de noite, há de abençoar a sua vida. Aleluia. Ore pela minha vida. Aleluia, sim, Senhor. Aleluia. Senhor, em nome de Jesus, que seja o Senhor falando ao nosso coração nessa tarde. Nós queremos tão somente ouvir a Tua voz, Senhor. Que eu possa ser unicamente um instrumento nas Tuas mãos e que absolutamente nada nos impeça de ouvir a Tua voz aqui nesse lugar. Fala conosco, Senhor, estamos todos ouvidos, nós queremos ouvir a Tua voz, nós temos, ó Deus, no nosso coração uma inclinação por ouvir a voz do Senhor aqui nesse lugar. Ministra, Senhor, ao nosso coração. Nós oramos assim no nome que está sobre todo nome, que é o nome de Jesus. E você que crê nisso, aplauda Ele. Aleluia. Aleluia. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia, a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, os versos 16 a 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, dos versos 16 a 18. A palavra do Senhor diz assim: estejam sempre alegres, diga amém. Orem sem cessar, diga amém. E em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para com vocês em Cristo Jesus, diga amém. Olhe para essa pessoa linda que está ao seu lado e diga assim para ela: ore sem cessar. Agora, para a pessoa que está do seu outro lado não ficar com inveja, olhe para ela e diga assim: ore sem cessar. Aleluia. Sabe, meus amados irmãos, a palavra do Senhor, ela nos revela que a vontade de Deus em Cristo Jesus é que nós possamos ter uma vida de oração, amém? O Senhor, de uma maneira muito clara, Ele nos declara que nós devemos orar e orar incessantemente. Nós já aprendemos com o nosso Senhor Jesus Cristo que nós devemos orar com regularidade. Você lembra disso? O Senhor disse: quando vocês orarem. Isso fala de uma regularidade na oração. Nós também aprendemos com Ele que nós devemos orar em particular, que nós devemos ter o nosso tempo na Sua presença. Isso fala sobre intimidade. Que nós devemos orar com sinceridade, que nós devemos de fato expor o nosso coração diante daquele que conhece todas as coisas, sem mesmo que nós tenhamos mencionado qualquer palavra que seja, Ele já conhece toda a palavra no nosso coração. E nós devemos também orar especificamente. Diga amém. Agora, o que acontece contudo é que, mesmo esclarecidos a esse respeito, de que nós devemos orar sempre e que nós devemos orar, portanto, com regularidade, que nós devemos orar com essa sinceridade, com especificidade, que nós devemos orar em particular, essas realidades, às vezes, elas estão muito distantes de nós. Nós sabemos que nós devemos orar, mas não temos uma vida de oração.
E a verdade é que muitas vezes nós não temos uma vida de oração. Não é necessariamente porque nós não desejamos, mas é porque de fato nós não sabemos como orar. E por fato de não saber como orar, essa nossa caminhada, às vezes ela vai se tornando árdua, às vezes ela vai se tornando pesada, e nós acabamos esmorecendo nessa busca. Sabe, desenvolver a saúde de oração é como você desenvolver a saúde física. Nós precisamos de um padrão para que nós possamos continuar saudáveis. Sabe quando você tem uma vida sedentária e de repente dá um estalo na sua mente e você diz assim: a partir de hoje eu vou mudar a minha vida. E você começa então a sair desse estado de inércia e você começa a movimentar o seu corpo. No dia seguinte, o seu corpo vai estar todo dolorido, porque você não está acostumado a essa realidade. E sabe, não é diferente quando nós falamos de uma vida de oração. Por isso é importante que você possa estabelecer um padrão, que você possa estabelecer um caminho, para que você possa permanecer nesse caminho, até que de fato você possa entrar nesse lugar em Deus, e esse lugar em Deus ele venha se tornar uma realidade diária na sua vida. Se você não obedecer esse padrão, certamente você vai abrir mão da regularidade e você vai cair na ocasionalidade. O que é que isso significa? De vez em quando você ora. E geralmente, quando você está muito necessitado. Mas quando essa necessidade, ela logo passa, você logo volta à sua vida normal, que é uma vida sem oração. Então, olha, sendo assim, eu quero compartilhar com você um padrão de oração nessa tarde, que vai levar você a uma vida mais profunda em Deus. Diga amém. Esse padrão que eu quero compartilhar com você, nós encontramos ele lá no livro Ocupados Demais para Deixar de Orar, do pastor Bill Hybels. E ele utiliza uma palavra, acas, diga assim comigo, acas. E ele utiliza essa palavra como um acróstico, cujas letras significam, diga assim, adoração, confissão, agradecimento e súplica. Olha, eu estou entregando para você nessa tarde uma chave muito preciosa para que isso possa aprofundar a sua vida de oração. Então você vai trazer essa palavra e vai deixar essa palavra viva no seu coração, acas. E cada letra leva você para um lugar em Deus, no seu lugar de oração. E nós vamos começar aqui pensando na adoração, amém? Diga comigo, adoração. Olha, o que é a adoração? A adoração é você entrar no lugar santo. Bill Hybels, ele afirma, e eu concordo com ele, que é absolutamente necessário você iniciar o seu momento de oração com adoração e com louvor. Deixa eu explicar isso aqui para você. Olha, a palavra de Deus, ela nos ensina dois aspectos importantes acerca do adorar e acerca do louvar. A palavra de Deus, ela nos ensina que nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é, e que nós louvamos a Deus por aquilo que Ele faz. Logo, quando nós estamos adorando a Ele, nós estamos adorando porque Ele é como nenhum outro, porque Ele é santo, porque Ele é poderoso, porque Ele é grande, porque Ele é onipotente, porque Ele é onisciente, e seguem-se os seus atributos. Mas quando nós estamos louvando a Ele por aquilo que Ele faz, nós estamos louvando a Ele pelos seus grandes feitos, nós estamos louvando a Ele pela sua intervenção nas nossas vidas, nós estamos louvando a Ele por tudo aquilo que Ele tem feito em nós e também através de nós. Então olha, a nossa oração, ela deve começar exatamente nesse campo. Você pode dizer assim, pastor, será que ela não pode terminar dessa maneira? Será que a adoração ou o louvor não pode estar no meio da minha oração? Por que é tão importante de fato que eu possa começar adorando, que eu possa começar louvando? Olha, quando você começa a sua oração exaltando a majestade de Deus, quando você começa exaltando a pessoa de Deus, quando você começa a louvá-lo pelos seus grandes feitos, pelas suas obras maravilhosas, isso vai levar você para um caminho. Então, primeira razão, a adoração estabelece o tom da tua oração.
Então entenda comigo, olha, a adoração nos lembra a respeito de a quem nós estamos nos dirigindo. Então, olha, querido, quando você começa a adorar o Senhor, isso vai trazer a sua consciência de que você está pisando num solo sagrado. A sua consciência de que aquele lugar agora, ele é um lugar completamente diferente. E você tendo essa consciência, isso vai dar seguimento a toda a tua oração. Então, olha, você deve começar exatamente bendizendo o nome do Senhor, enaltecendo o nome do Senhor. Então, olha, adore, louve, leia trechos das Escrituras que exaltam a Ele, que falam acerca da sua grandeza, que falam acerca do seu poder. Isso é extremamente importante e isso vai preparar você para os demais ambientes da tua oração. O segundo sentido atrelado a esse é: à medida em que você vai identificando os atributos de Deus, à medida em que você exalta o seu caráter, à medida em que você exalta a sua personalidade, isso vai fortalecendo na tua mente a compreensão de quem Ele é. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos de fato confiar e descansar no Senhor? Porque nós não temos uma compreensão plena de quem Ele é. Nós temos uma ideia, mas nós não sabemos de fato quem Ele é. Nós só vamos saber de fato quem Ele é na medida em que nós temos intimidade com Ele, na medida em que nós nos relacionamos com Ele, na medida em que de fato a sua glória, ela vem e ela nos envolve. E é nesse lugar de oração, que é esse lugar de intimidade, quando você começa a engrandecê-lo, a bendizê-lo, a chamá-lo para perto, mais da sua glória vai ser derramado sobre a sua vida. E então a tua mente, ela começa a ser tomada pela grandeza e pela glória de Deus, amém? Quando você começa a exaltá-lo, por exemplo, pela sua onipotência, aquele que tem todo o poder. Sabe, querido, você precisa entender que essa verdade, ela vai começar a estar impregnada no teu ser. Você está diante daquele que pode todas as coisas. Você está diante daquele para o qual não há impossíveis, que não há nada demasiadamente difícil, que Ele sim pode todas as coisas. Quando você começar a exaltá-lo pela sua onisciência, aquele que sabe, aquele que conhece todas as coisas, sabe, o seu coração ele vai ser assaltado por uma paz que excede todo entendimento. Porque existem situações na nossa vida em que nós tememos. Nós não sabemos o dia de amanhã. Na verdade, para nós, o dia de amanhã, ele não existe. Mas muitas vezes nós estamos, sabe, diante das circunstâncias que nos cercam hoje, temendo pelo amanhã. Porque nós não sabemos o que vai acontecer, mas a Bíblia diz que quando nós entramos nesse lugar da presença de Deus, há alguém que sabe de todas as coisas, que conhece todas as coisas. A Bíblia diz que Ele escreveu, sabe, o fim pelo início, o início pelo fim. Ele é aquele que era, que é e que será eternamente, amém? Então quando você entra nesse lugar da sua presença, e você começa a reconhecer quem Ele é, essa glória, ela vai tomando o seu lugar na sua vida, amém? Quando você começa a exaltá-lo pela sua onipresença, aquele que está em todo lugar, você sabe, eu não estou sozinho. Ainda que possa parecer que você esteja, mas você sabe, eu não estou só. Ele está comigo. E aí você começa a bendizê-lo, você começa a louvá-lo pela sua fidelidade, pela sua justiça, pela sua retidão. Sabe, o final de tudo isso é que você vai ser levado a um lugar de uma paz que excede todo entendimento, amém? Então por que é que eu devo começar a minha oração exatamente dessa maneira? Porque quando eu assim procedo, a adoração, ela vai me motivar, ela vai me impulsionar a continuar orando. Sabe por que muitas vezes nós começamos a orar e logo por alguma razão nós queremos sair daquele ambiente? É porque Ele ainda não está presente com a sua glória naquele lugar. E aí a nossa mente começa a ficar vagando. A nossa mente começa a ir para muitos lugares, a nossa mente começa a ser assaltada, bombardeios do inferno começam a vir sobre a nossa mente, sabe, é uma enfermidade, é uma conta que tem para pagar, é uma incerteza, é um medo, é uma ansiedade,
e essas coisas começam a tumultuar, e você não consegue permanecer naquele lugar. Mas quando você entra nesse lugar, e você começa a convidar o Senhor: Senhor, manifesta a tua glória aqui, manifesta a tua presença aqui, mais do que qualquer outra coisa, o que eu quero é a tua presença comigo, e a presença dele vem, a glória dele vem, querido. Quando ele está presente, nós não temos necessidade de mais nada. Amém? E uma terceira razão atrelada a essa é que a adoração, ela purifica quem está orando. Quando nós passamos um tempo louvando a Deus por quem Ele é, a nossa alma, ela vai se abrandando. E não somente isso, as nossas prioridades, elas mudam. É por isso que é tão importante nós entrarmos nesse lugar na presença de Deus e adorá-lo. Sabe, quando a glória de Deus vai tomando conta daquele ambiente, aquilo que parecia ser insuportável cede lugar a essa paz que nós temos declarado. E aqui nós vamos chegar a um ponto onde realmente nós focamos em Deus, aonde nós verdadeiramente o adoramos simplesmente porque Ele é digno, porque Ele é merecedor. Nós passamos a reconhecer o quão pequeno nós somos e o quão digno Ele é. E sabe, quando a sua glória vem, meus amados irmãos, você pode ter essa certeza, quando nós entramos nesse lugar santo, quando nós entramos nesse lugar da presença de Deus, ainda que nós tenhamos tantas necessidades, elas são simplesmente suprimidas da nossa vida. Por isso, essa é uma chave muito preciosa. Então lembre, porque o Senhor nos chama para um lugar de intimidade. Esse lugar de intimidade, ele acontece por meio da oração, e ele deve acontecer ali no nosso lugar secreto. E a palavra nos ensina que nesse lugar você deve adorá-lo. Diga amém. Adore o Senhor, exalte a Ele, bendiga o seu nome, experimente ser tomado pela sua glória e pela sua presença. Amém. Uma segunda chave muito preciosa, podemos dizer assim, é a confissão, reconhecendo os nossos pecados. Você sabia que essa é a área da oração que a gente mais negligencia? Sabe, meus amados irmãos, aqui é comum aquela máxima que diz assim: Senhor, perdoa a multidão dos meus pecados. Se você nunca orou assim, certamente você já ouviu alguém orar assim, ou talvez você possa ter orado de uma maneira semelhante. Mas que eu e você precisamos entender é que esse tipo de abordagem, esse tipo de oração é uma fuga da responsabilidade. Quando nós oramos assim, na verdade, nós estamos fugindo da nossa responsabilidade. Quando eu estou amontoando todos os meus pecados e eu os confesso em massa, eu estou me recusando a sentir a dor pelo meu pecado. Eu estou me recusando a sentir o constrangimento ou a vergonha pelo meu pecado. É ou não é verdade? Você sabe que muitas vezes existe algo que talvez você possa ter cometido, e aquilo talvez seja motivo de vergonha, e você simplesmente assim: Senhor, perdoa-me, porque você não quer se expor, porque você não quer sentir a dor, porque você não quer, sabe, se constranger diante daquilo que você possa ter feito. E assim nós vamos fugindo, negando essa realidade. Mas a Bíblia nos ensina, querido, que lugar de oração é lugar de confissão. Amém? Se esta área ela for negligenciada, não haverá nem mesmo perdão e nem cura nas nossas vidas. É aqui, exatamente aqui nesse campo da oração, onde milagres extraordinários da parte de Deus acontecem no nosso interior. Nós precisamos confessar os nossos pecados, nós precisamos colocar diante do Senhor os nossos pecados. Ele diz assim: olha, aquele que confessa, ele é perdoado e ele é purificado. Aquele que confessa e deixa o seu pecado, ele é abençoado pelo Senhor. Mas se não houver confissão, essas realidades não alcançarão a nossa vida. Então nós precisamos também entrar nesse lugar. Então, quem é pecador? De acordo com a palavra de Deus, quem é pecador? Eu sou pecador, você é pecador. A Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que
todos pecaram e por isso foram banidos da glória de Deus, foram separados da glória, separados da presença de Deus. Logo, meus amados irmãos, se não há reconhecimento de pecado, se não há arrependimento, se não há confissão, não há como ter comunhão com Deus. Porque os nossos pecados, diz a palavra de Deus, elas fazem separação entre nós e Deus, de maneira que nós não podemos estar na sua presença. Então nós precisamos reconhecer quem somos, e nós somos pecadores. E sim, assim como somos pecadores, nós devemos então confessar os nossos pecados, amém? E a Bíblia, ela nos ensina que há benefícios para aqueles que confessam. Quando se tem a coragem de chamar o seu pecado pelo nome, inúmeras são as maravilhas que acontecerão. Amém? Eu quero compartilhar basicamente 3. A primeira delas, diga assim comigo: a sua consciência se tornará limpa. Sabe, pessoas que não confessam pecado são pessoas cheias de culpa, são pessoas atormentadas, são pessoas que não têm paz no seu coração, no seu interior. São pessoas que têm dificuldade de se relacionar, seja com Deus ou seja com outra pessoa, porque ela tem uma mente, sabe, maculada. Ela tem uma mente que ela está manchada, uma mente pesada. E a palavra de Deus, ela nos ensina que quando você confessa, a tua mente, ela se torna limpa. Amém? E então, enfim, você estará sendo honesto diante de Deus. Sabe, às vezes a gente se apresenta diante de Deus como se estivesse apresentando diante uns dos outros. Às vezes a gente dá uma de doido na nossa cabeça e acha que Deus não é Deus. Acha que Ele não sabe aquilo que se passa na nossa vida. Mas você precisa entender uma coisa, queridos, olha, a confissão de pecados, isso somos nós que precisamos, não é Deus. Então, quando o Senhor está colocando diante de nós a possibilidade de confessar o pecado, é para que nós sejamos sarados, amém? A Bíblia diz assim, olha, Tiago disse isso: confessem as vossas culpas uns aos outros, para que vocês possam ser sarados, amém? Então, quando há confissão, há cura, e essa cura, ela acontece inicialmente logo na sua mente. Você começa, sabe, aquilo que Satanás muitas vezes está prendendo, segurando, aquilo que é uma arma na mão do diabo para te acusar, para te oprimir, aquilo logo é quebrado. Porque olha, você não tem o que esconder, você não tem mais o que ficar tentando colocar embaixo dos panos, porque olha, você é o que você é. Você reconhece que você é pecador e que há uma graça de Deus sobre a sua vida, que perdoa todo aquele que confessa pecados, amém? Então, quando você confessa pecados, há uma libertação na sua mente. A sua mente se torna limpa, se torna purificada, amém? Segunda razão é: você será inundado de alívio por causa da misericórdia de Deus, aleluia. Sabe o que é interessante? Porque olha, é verdade, o Senhor, Ele é digno, não há o que se possa comparar a Ele, e nós somos indignos, essa é a verdade. Mas uma coisa é nós reconhecermos a nossa indignidade diante da grandeza de quem Ele é, e outra coisa é nós estarmos presos à nossa indignidade pelo nosso pecado. Pessoas que estão presas pelo seu pecado porque não confessam o seu pecado, elas não conseguem se relacionar com Deus, não, porque Deus é santo demais. Ou se você fosse santo, Ele deixaria de ser santo para que você pudesse se relacionar com Ele? Você com pecado ou sem pecado, Ele continua sendo santo, amém? Então, na verdade, o que nós precisamos é experimentar essa misericórdia de Deus na nossa vida. E essa misericórdia ela é experimentada quando nós vamos confessando os nossos pecados, aleluia. E assim, você vai se sentir cada vez mais livre para você pedir forças a Deus, para você abandonar aquele pecado na sua vida. Porque a cada dia, diz a palavra do Senhor, as misericórdias dele vão se renovando sobre você.
Então, a cada dia, quando você vai confessando seu pecado, Ele vai te fortalecendo, Ele vai te limpando, Ele vai te purificando, e você vai criar dentro de você uma verdadeira repulsa por aquele pecado. E você vai encontrar forças em Deus para que você possa realmente abandonar aquele pecado, amém? E a terceira razão aqui é: fortalecido por Deus, você vai arrancar esse pecado da sua vida, diga amém. Na medida em que você avança nessa vida de oração, de confissão de pecados, se cumprirá na sua vida a palavra de 2 Coríntios 5,17, quando diz assim: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo, amém? Então, olha, isso não acontece sem confissão. Coisas velhas precisam ser confessadas e deixadas, aleluia. É isso que a palavra de Deus, ela nos ensina. Então diga comigo: primeiro, diga adoração. Segundo, diga confissão. Terceiro, diga agora agradecimento. Agradecimento e expressão de reconhecimento. Sabe, meus amados irmãos, nós lemos um texto aqui. A palavra de Deus diz assim: olha, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Diga amém. Agora eu quero chamar a sua atenção, porque nós precisamos fazer uma diferenciação. E a diferenciação está em dar graças em tudo e dar graças por tudo. Observe que a palavra não nos manda dar graças por tudo. Ela diz que nós devemos dar graças em tudo. Amém? Então, existe uma diferença aqui. E nós precisamos entender essa realidade. O nosso desafio consiste em sermos gratos e expressar a nossa gratidão em toda e qualquer situação da nossa vida. Não é ser grato por tudo que me acontece, mas é ser grato em tudo que me acontece. Porque olha, sejamos sinceros, haverão situações em que nós não teremos do que ser gratos. Mas ainda assim, nelas, é isso que a palavra de Deus está nos ensinando, nós podemos ter um coração grato. E esse é o nosso grande desafio. Nós precisamos entrar num lugar de oração com um coração assim. Há um texto que ele fala um pouco sobre isso para nós. Abra aí a sua Bíblia em Lucas, capítulo 17. Lucas capítulo 17, os versos de 11 a 19. Esse é um texto bem conhecido. A cura dos 10 leprosos, Lucas 17, 11. De caminho para Jerusalém, Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus respondeu: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro? E lhe disse: levante-se e vá, a sua fé salvou você. Amém? Amados irmãos, o texto fala para nós de 10 leprosos que foram curados por Jesus. Quanto deles você imagina que sentiram tremendamente gratos por terem sido curados? Certamente que os 10. Certamente que eles ficaram contentes no seu coração por terem sido curados, sim ou não? Mas quantos deles voltaram para expressar a sua gratidão? Apenas um. Você percebe, o texto demonstra para nós um desapontamento de Jesus. Jesus está dizendo assim: ei, não foram 10 que foram curados? Onde estão os 9? Você já parou para notar que muitas vezes nós estamos representando os 9 que se foram e não um que voltou?
Você já parou para notar que muitas vezes não há gratidão na nossa oração? Nós só temos pedidos. Senhor, me dá mais. Senhor, faz isso por mim. Faz isso pela minha família. Faz isso. E entenda, essas coisas não estão erradas. Mas o Senhor está dizendo para nós, e eu espero que vocês reconheçam e que vocês expressem aquilo que eu tenho feito por vocês. Então, amados irmãos, o Senhor está dizendo assim, olha, é preciso voltar e é preciso expressar a nossa gratidão. Nós precisamos ter um coração grato, amém? Alguém disse certa vez, olha, se você não consegue ser grato por aquilo que você tem, você não vai conseguir ver o milagre da multiplicação na sua vida. Você lembra daquela ocasião em que Jesus estava reunido com mais de 5.000 pessoas e os discípulos disseram assim, Senhor, despede a multidão porque não temos o que dar de comer para eles. E aí Jesus disse, ei, vocês devem dar de comer para eles. E eles retrucaram dizendo assim, Senhor, mas como é que nós vamos alimentar uma multidão como essa? Nós não temos dinheiro para isso, nós não temos alimento para isso. Olha que muitas vezes essa é a nossa ladainha, não é verdade? Senhor, nós não temos, Senhor, nós não podemos, Senhor, os nossos recursos são poucos, Senhor, nós não temos o que fazer. Jesus disse, ei, o que é que vocês têm? E aí aparece um menininho. E aquele menininho, ele esbofeteia muitos de nós. Porque olha, querendo ou não, se ninguém tinha naquela multidão, aquele menininho tinha. E aquele momento ali estava garantido. Ele tinha lá 5 pães e 2 peixinhos que ia forrar lá o buchinho dele. Mas ele vai e ele entrega para Jesus. Só entrega para Jesus quem tem um coração grato, querido. E aí ele entrega para Jesus. E o que é que Jesus faz? Jesus agradece. A Bíblia diz que Jesus ergue para os céus e diz, Pai, eu te agradeço. E depois quando ele baixa as suas mãos, uma fonte de peixe e de pão começou a brotar dentro daqueles cestos. Sabe, Jesus está dizendo para nós, sabe por que vocês não têm mais? Porque vocês não conseguem ser gratos por aquilo que vocês já têm. Vocês não expressam a gratidão, vocês não voltam. Vocês pegam o pão, vocês pegam o peixe e vai embora. Mas somente um voltou. Perceba que todos foram curados, a Bíblia diz aqui no texto, mas somente um foi salvo. Jesus disse, filho, pode levantar e pode ir embora também, porque a tua fé te salvou. Então, amados irmãos, o Senhor está ensinando para nós que nós devemos ter um coração grato, nós devemos entrar no lugar da presença de Deus com um coração grato. Olha, tem situações na minha vida em que eu tenho orado diante do Senhor e eu tenho dito, Senhor, eu preciso de uma intervenção tua aqui, eu preciso de um milagre teu nessa área, mas olha, eu não posso não ser grato até mesmo nessa situação. Eu preciso ter um coração grato, eu preciso voltar e, sabe, me colocar aos pés do meu Senhor e dizer, Senhor, Tu tens sido maravilhoso comigo. Tu tens me suprido, Tu tens me abençoado. Então nós devemos ter um coração assim, amados irmãos. Talvez você possa não ter tudo o que você deseja, mas a glória e a graça de Deus têm alcançado sua vida. E você deve então expressar isso. Então decida hoje ser aquele que volta. Não é aquele que vai embora, mas aquele que diz assim, eu vou voltar. E a Bíblia diz que ele se colocou aos pés de Jesus e ele adorou. Amém? Diga comigo, adoração, confissão, aleluia. E diga também agora, agradecimento. E por fim diga súplica. Súplica é pedido de socorro. Súplicas são pedidos que você faz a Deus. Irmãos, nada é grande demais ou pequeno demais para que não desperte o interesse de Deus em resolver isso na sua vida. Pode crer nisso. Pode crer nisso. Todas as vezes que eu vou falar sobre isso, porque assim,
às vezes a gente acha as nossas dificuldades grandes demais para Deus resolver. Não é verdade? E às vezes as nossas dificuldades são pequenas, a gente assim, é tão pequenininha que Deus não vai se preocupar com isso. Então a gente está o tempo todo colocando Deus para fora. E nós precisamos aqui entender, olha, que nada é grande demais, ou nada é pequeno demais, para que Deus não desperte o interesse no seu coração em tratar conosco na nossa vida. Amados irmãos, se a gente parar para pensar, olha, Deus, Ele não tem carências. Deus, Ele não tem essa necessidade de afeto que nós temos. Deus não tem necessidade de reconhecimento. Deus, Ele continua sendo Deus, sem mim e sem você. Às vezes, alguém passa por nós e não olha para nós, ou não fala conosco, ou às vezes está lá no culto, terminou o culto, ninguém chegou para falar com você, aí isso já dói teu coração, isso já mexe com você. Olha, Deus não tem esse tipo de sentimento. Sabe, nós precisamos de fato de Deus, mas Deus não vai ficar amuado de beicinho nos cantinhos porque você não o procurou. Mas na verdade eu e você precisamos dele. Mas o que eu quero que você entenda é que se ele não precisa de nós, mas ele se preocupa conosco, porque isso está nele. Saiba, você poderia nem existir. A vida é um milagre, irmãos. Você sabe que no ato da relação sexual, diante de tantos espermatozoides, só um chegou lá e foi você. Deus queria você. Ele poderia ter escolhido outro, mas ele disse, não, olha, eu quero aquela pretinha. E Deus a escolheu, como escolheu você, como escolheu a mim. Ele se importa com você. Você precisa crer nisso. E se você tem a consciência de que Ele se importa com você, você pode ter a certeza que você pode suplicar por socorro e Ele vai te atender. Amém? Então, olha, seja honesto com Deus. Às vezes a gente fica arrudeando, vá direto ao ponto. Sabe, é igual a menino quando está querendo alguma coisa do pai. Aí fica assim, vai chegando pelo lado, e começa a abraçar. Eu olho e digo, o que é que tu quer logo? Vai, fala. E às vezes é exatamente assim que a gente se comporta com Deus. A gente fica, não, mas será? E, Deus. A gente começa orando, a gente começa a enfeitar a oração. Para depois a gente chegar onde a gente quer, como se Deus fosse menino e não soubesse aquilo que a gente quer. Então, olha, seja sincero, seja honesto. Abra seu coração diante dele. A Bíblia diz que você pode suplicar, você pode dizer, Senhor, isso me angustia. Você pode dizer para ele, Senhor, olha, isso me inquieta, isso me tira o sono, isso me tira a paz, eu não consigo ter sossego, eu não consigo ter descanso, eu preciso de um socorro do Senhor, eu preciso de uma intervenção do Senhor. Esse é o lugar que Deus nos tem chamado para estar. Então, olha, Deus, Ele se interessa por isso, Ele se preocupa por isso, então você pode abrir o seu coração. Então, olha, aprenda a fazer as suas petições a Ele. Não há nada com que Ele não se importe na sua vida. Então aprenda a fazer as suas petições. Então olha, nós precisamos aprender. Então ore, por exemplo, aprenda a orar, ore pelo seu ministério. Ore por tudo aquilo que diz respeito ao seu serviço ao Senhor. Você faz parte de um ministério, ore pelo seu ministério, ore pela sua vida no ministério, ore pela sua célula, ore pelo seu casa de paz, ore pelo seu serviço de ação social, ore, simplesmente coloque tudo diante de Deus. Senhor, tem essas situações, sabe, que eu queria poder fazer mais, mas eu não posso, tem essas que eu estou fazendo, mas eu não estou muito satisfeito. Então, Senhor, eu preciso de um socorro teu. Então a gente pode se apresentar assim diante do Senhor. Ore pela sua vida. A Bíblia nos ensina, olha, ore pelas pessoas, ore pelos irmãos em Cristo, ore por aqueles que exercem posição de liderança na igreja, ore pelos pastores, ore pelos líderes, ore pelas pessoas. A palavra de Deus nos ensina isso. Ore pela sua família.
Ore pelo seu casamento. Ore, querido, pelos seus filhos. Ore pelas decisões que você tem a tomar. Ore pelas suas finanças. Ore pela educação dos seus filhos. Simplesmente ore. Nós precisamos entrar nesse lugar em Deus e saber que Ele se importa conosco, amém? Ore pela sua vida, ore pelo seu caráter. Ore para que o Senhor possa conduzir você por caminhos que sejam justos e retos. E o Bill Hybels, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim: olha, faça anotações de seus pedidos, date eles, e depois volte lá atrás, para você ver aquilo que Ele já tem respondido na sua vida. Volte lá atrás, seja aquele que volta, seja aquele leproso, não seja aquele que simplesmente vai embora, amém? Então, olha, adore, confesse, agradeça e suplique. E se aí você correu o risco de esquecer, pegue essa sigla, escreva, bote no seu cantinho de oração: ACAS, A de adoração, C de confissão, A de agradecimento e S de súplica. E permita que esses aspectos possam fazer parte da oração, amém? Pastor, esse é o único modelo de oração que nós devemos ter? Não, existem tantos outros. Mas isso aqui é apenas um caminho para que você possa não se perder na sua caminhada de oração, amém? Eu quero convidar você a ficar de pé agora. E nós vamos adorar o Senhor. E logo depois que adorar o Senhor, nós vamos colocar em prática um pouquinho disso aqui que nós aprendemos aqui nesse final de tarde e início de noite.